Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é o pastor Valdir, diretor do Seminário Teológico Porta da Vida. Está comigo nessa noite, aqui ao meu lado, o pastor Francisco, lá da ICVB Arujá, juntamente, direto do Sul, o pastor Claito, lá da Faculdade Refindim, o qual estará conosco aqui nessas horas, nesse live, para poder aí falar um pouco mais do nosso tema de hoje, né? O pentecostalismo pós-pandemia. Quando vai acabar essa pandemia? E quando acabar essa pandemia, como será a igreja? Como serão as pessoas? Como será a volta ao templo? Como será nós, pentecostais, após essa pandemia? Boa noite, na paz do Senhor, pastor Valdir Reis. É um prazer imenso estar com vocês aí, dessa comunidade amada, que é a Igreja Pentecostal da Bíblia, e também com irmãos aí do Seminário Teológico Porta da Vida, aí de São Paulo, e também contar com a participação de alguns queridos irmãos aqui e alunos da nossa faculdade Refidim em Joinville. Vários alunos também estão aí conosco nesse momento, participando dessa nossa live. Portanto, pastor Valdir, desde já eu agradeço o seu convite, me senti muito honrado com o convite, e para nós é um grande prazer poder compartilhar aqui com vocês algumas coisas em relação à pandemia e como ser igreja, e especialmente respondendo, né, a esse tema, pentecostalismo pós-pandemia. Os cultos agora são, né, a maioria sendo transmitido, né, através de live ou gravado. E isso, para nós, é um pouco difícil, né, um pouco mais complicado. Porque muda-se o hábito, né? Desde da forma de arrecadação, desde a forma de evangelismo, desde a forma, né? Nós temos o hábito de apertar a mão, de abraçar, tudo isso mudou muito na vida da gente, né? Até mesmo da questão do povo, né, dos missionários, dos evangelistas, isso tem atrapalhado um pouco nessa questão desse afastamento. Todos nós estamos aqui já, né, com o coração ansioso, principalmente aqui em São Paulo, não sei como está aí com vocês, dessa volta, né? As pessoas aqui têm a seguinte fala, né? Tudo isso vai acabar, nós cremos nisso, né? E não vê a hora de rever os irmãos e poder abraçar. Como está essa situação? Como o senhor vê tudo isso aí que está nos acontecendo? Uma situação com certeza, né, bastante constrangedora, porque nós, o povo brasileiro e muito mais os irmãos em Cristo, têm esse bom hábito de se abraçarem, de se cumprimentarem, né, alguns mais afetuosos, até de darem um ósculo santo um no outro. Então, isso tudo são características muito bonitas do nosso sangue latino, né? E é uma coisa que nos caracteriza muito, e com certeza esse afastamento ele causa alguns problemas e prejuízos para a gente. Tem aquele grande escritor contemporâneo, aquele historiador e filósofo israelita, o Yuval Noah Harari. Ele disse uma frase muito interessante sobre isso que a gente está vendo agora. Ele disse o seguinte: quando uma multidão se junta para orar em tempo de pandemia, o resultado costuma ser infecção em massa, né? Ele fez uma ironia, claro, sobre isso. A gente sabe que as orações dos santos podem muito em seus efeitos, mas agora as orações dos santos não acontecem mais juntas, né? Elas acontecem cada uma na sua casa, em função dessa pandemia, né? E tem um professor aqui da casa, o professor Fernando Albano, ele usou uma expressão muito interessante numa das nossas lives.
ele disse o seguinte, que agora as nossas mãos ficaram alcoólatras de gel, né? Ou seja, é uma maneira engraçada, né, que nós agora estamos tendo de conviver com uma situação que antes não era assim como nós a encaramos agora, claro, né? E isso trouxe uma série de consequências também para a igreja, né? E aí eu procurei dividir a minha fala hoje. Claro, o pastor Valdir pode me interromper assim que ele quiser sempre, né? Mas eu procurei aqui dividir a minha fala em 3 partes, né? Falando sobre a questão do pentecostalismo pós-pandemia. A primeira delas é traçar um rápido panorama atual, né? E o segundo, falar sobre realidades prováveis. E em terceiro lugar, falar sobre propostas realizáveis, né? Sob um ponto de vista um pouco mais utópico, digamos assim, né? Visto que a gente que confia em Deus também tem algumas utopias santas, né? Então vamos também falar um pouquinho aí de utopias santas. Mas o panorama atual, ele nos faz fazer uma pergunta muitas vezes intrigante, que é a seguinte, né? E eu digo intrigante porque as pessoas já fizeram essa pergunta para mim. E a pergunta principal é a seguinte: onde está Deus na pandemia, né? Visto que Deus é soberano, visto que Deus tem o controle sobre todas as coisas, né? Mas muitos crentes nesse instante se perguntam onde está Deus. E essa pergunta me faz lembrar de uma pergunta que os discípulos de Jesus fizeram a ele quando viram aquele homem aleijado, né, que depois Jesus curou. E após a cura, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os seus pais, né? E aí Jesus responde: não foi ele nem seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus, né? E me parece que essa mesma pergunta, quem pecou, ela também está presente hoje, porque nós vemos muita gente culpando A, B ou C, né? Mesmo aqui no Brasil, entre os políticos, né? Nós vemos uma instância do poder culpando a outra por negligência em relação ao coronavírus, né? Nós vimos também uma exacerbação das questões raciais e étnicas, procurando colocar a culpa no povo A, B, C, né? Então, isso tudo tem a ver com essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus, quem pecou? E eu acho que nós temos que ouvir essa mesma resposta que Jesus deu para os discípulos, né? Nem ele pecou, nem os seus pais. Ou seja, parafraseando para os dias de hoje, nós diríamos: olha, nem os chineses pecaram, nem os brasileiros pecaram, nem os norte-americanos pecaram, né? Até mesmo porque lá a epidemia está sendo com uma intensidade bastante grande, né? Ou seja, o que Jesus quis dizer para os discípulos é: olha, não compete a gente ficar se perguntando quem pecou, se compete saber que
que Deus está no controle e esse problema, em relação àquele aleijado, é para a glória dele, né? E me vem também à mente, pastor Valdir, na primeira grande tragédia da raça humana, né? Nós hoje, no coronavírus, estamos também vivendo uma tragédia, mas na maior tragédia que já aconteceu para a raça humana, que foi quando o homem pecou, né? Adão e Eva pecaram, ali é Deus que pergunta para o homem: onde estás? E Deus vem ao encontro do homem para lhe trazer a solução. E ali é Deus que procura o homem. E vejam as soluções que Deus dá para o homem na maior tragédia humana. E eu creio que essa solução, ela também está presente hoje. Então, Deus procura o homem, depois Deus conversa com o homem, tranquilizando o coração dele. Em terceiro lugar, Deus fez um traje de couro de animal para o homem, né? Ou seja, Deus coseu uma vestimenta para o homem. E em quarto lugar, Deus encheu o homem de esperança quando disse que o filho do homem pisará a cabeça da serpente, né? Então, se na maior tragédia humana que já houve, Deus veio ao encontro, Deus conversou, Deus proveu um sacrifício e Deus deu esperança, então, com certeza, Deus está fazendo a mesma coisa hoje, vindo ao encontro do ser humano. Mas de que maneira Deus vem ao encontro do ser humano hoje? Obviamente, ele não vai se mostrar em carne e osso, né, como ele fez para Adão e Eva, né, carne e osso, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas nós temos que entender, e de novo aqui eu vou para uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Uma certa feita eles perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. E aí, o que Jesus faz? Jesus diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus estava sendo a representação completa, total e perfeita da pessoa de Deus. E nós, hoje, somos corpo de Cristo. A igreja de Cristo na Terra, embora ela visivelmente não está se reunindo em um lugar físico, mas nós continuamos sendo a igreja invisível de Deus e talvez silenciosa, porque não se ouve mais os cânticos nas nossas igrejas, assim como era antes, né? Porque agora a igreja se reúne nas casas, em boa parte ainda, né? Mas nós, agora, como corpo de Cristo, nós representamos Deus na Terra. E nós somos a pergunta, a resposta que as pessoas fazem. Onde está Deus? Né? Por quê? Porque nós agora somos as pessoas, como Igreja de Cristo, incumbidas de trazer alívio ao sofrimento, à dor, à angústia, à perda, à privação, à falta de afeto, à falta de encontro, né? Nós estamos sendo os meios de Deus na Terra, sendo o corpo de Cristo, Igreja de Cristo, provendo essa presença real de Deus na Terra, representada pelo corpo de Cristo. Então veja que grande responsabilidade pesa sobre os ombros da igreja, neste momento de
de crise de responder a essa pergunta: onde está Deus? Né? E Deus, com certeza, vai estar sempre, da mesma forma que Jesus também o fez. Deus vai estar sempre indo em socorro daquele que sofre, daquele que está doente, daquele que está enlutado, daquele que precisa de uma cesta básica, daquele que precisa de um atendimento, seja de que ordem for. Por isso, Jesus, lá no final do livro de Mateus, Jesus usa uma frase muito interessante para os discípulos, quando ele está falando do juízo final. Jesus disse para os discípulos assim: eu estive doente e foste ver-me. Ou seja, ao mesmo tempo que a igreja é o corpo de Cristo na terra, que está respondendo à pergunta: onde está Deus? Ao mesmo tempo, Jesus está presente também no corpo daqueles que sofrem, no corpo daqueles que padecem, no corpo daqueles que têm necessidades, e nós, como Igreja de Cristo, então, somos aqueles incumbidos de ir ao encontro dessa pessoa ou dessas pessoas e lhe trazer esperança e lhe dando a resposta que elas às vezes fazem de onde está Deus. E uma outra coisa também que é bom a gente levar em conta, né, nesse momento de pandemia, é que nós, como igreja pentecostal, né, e o tema da nossa live aqui hoje é pentecostalismo pós-pandemia, e nós somos pentecostais por causa de um momento histórico muito interessante, que foi no momento da descida do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desceu sobre pessoas de vários povos, tribos e nações, permitindo-lhes que eles compreendessem o que os discípulos estavam falando em uma língua desconhecida para eles, né? Ou seja, o Espírito Santo está dizendo que ele estava se disponibilizando, ou seja, de que agora não havia mais barreiras entre povos, raças e nações, porque ele estava sendo derramado sobre toda a carne, né? Ou seja, todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as raças, de todos os lugares do mundo, quer brancos, negros, amarelos ou vermelhos, ou de que país que forem, todas as pessoas estavam agora tendo acesso ao Espírito Santo de Deus. Não era mais uma exclusividade dos judeus, mas agora a graça de Deus estava sendo derramada sobre todos os povos, em todos os lugares e em todas as nações. E esse padrão nós vimos se repetindo em todo o livro de Atos dos Apóstolos, né, quando gentios são batizados no Espírito Santo, como é o caso de Cornélio, quando os samaritanos que os judeus os tinham como inimigos basilares, né, eles também recebem o batismo no Espírito Santo. Quando o eunuco da rainha da Etiópia recebe também o batismo em águas, ou seja, não há mais barreiras, né, em qualquer pessoa que queira receber a Cristo. O batismo no Espírito Santo não existe mais barreira
alguma. Nós, na nossa constituição social, na nossa compreensão, muitas vezes equivocada do mundo, é que nós fazemos distinções entre ricos e pobres, entre brancos e pretos, entre raça A, B ou C, entre etnias de um jeito e de outro, né? Mas no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, não existe diferença de raça. E me parece que, ironicamente, a pandemia, ela está questionando isso de novo, né? Quando nenhum povo é poupado, né? Quando não existe, com a pandemia se mostra mais uma vez que não existe superioridade de povos, de raças, de nações, e nem preferência de Deus por povo A, B ou C. Muitas vezes a gente acha que Deus tem preferência pelo povo norte-americano, né? E o povo norte-americano tem isso no seu inconsciente coletivo, de que eles são um povo escolhido por Deus. Muitas vezes a gente também diz aquela famosa frase de que Deus é brasileiro, né? Deus não é brasileiro, Deus ama o mundo todo, e por isso ele deu o seu filho, né? Deus também não tem o povo de Israel como um povo superior aos outros, porque o próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo está desfeita toda a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Então, me parece que a pandemia, ela quer nos lembrar de novo, né? Ela nos faz pensar de novo que para Deus não existe gente especial, não existe classe de pessoas, não existe gente mais importante ou menos importante. Todos são iguais perante Deus, quer sejam de que ideologia são, de que política são, de que confissão religiosa forem, todos são iguais diante de Deus. A única coisa que muda é que existe na Terra um povo que é chamado corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, então, responde àquela grande pergunta que eu fazia antes, de onde está Deus. Pois bem, pastor Valdir, não sei se o senhor quer interromper ou eu continuo. Eu vi ali irmãos participando aí, né? E isso é muito bom. Eu fico muito, muito feliz de ver tanta gente aí assistindo a nossa live. Sim, tem várias perguntas aqui. Eu vou passar agora para o pastor Francisco. Ele estará fazendo aí as perguntas aí. Ok? Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Clayton, tudo bem? Meu querido irmão, tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui dos irmãos que estão nos acompanhando. Uma delas eu já vou... Tem um destaque aqui que eu queria passar para o pastor. É da Elisângela Satel. Ela faz uma pergunta assim. Vocês acreditam que vai aumentar o número de desigrejados após a pandemia? Me parece que nós tínhamos uma eclesiologia, né, e eu falo das igrejas pentecostais no Brasil como um todo, né? Eu não me refiro a A, B ou C, mas a maioria delas. Me parece que nós tínhamos uma eclesiologia muito centrada no templo e no sacerdote, né? Então se construiu uma espiritualidade muito voltada para o templo e também muito voltada para a comunidade. Eu não estou dizendo com essa minha fala de que isso está errado, não. De forma alguma está errado, né? O Evangelho nos chama
a nós nos reunirmos em comunidade e termos um líder. O problema é que a gente estava dando uma ênfase demasiada sobre templo e clero, né? Em detrimento daquilo que Jesus havia dito, de que éramos para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com o nosso Pai que vê em secreto. Então, eu penso que a pandemia nos ajudou a reequilibrar as coisas, de a gente pensar de quão importante é nós nos reunirmos em comunidade, mas também nós revalorizarmos uma prática que nós, como cristãos pentecostais, estávamos abandonando um pouco, que é essa questão da espiritualidade individual, particular de cada um. E, ao mesmo tempo, também uma dependência demasiada dos sacerdotes e pastores, né? Quando um dos grandes pilares da reforma protestante, o que foi? Enfatizar o sacerdócio universal de todos os santos. E aí, na pandemia, a gente percebeu que em casa o pai, a mãe, o irmão, o filho, né, também poderia ser sacerdote sobre a nossa vida, reavivando ou trazendo de volta essa questão tão importante que é o sacerdócio universal de todos os santos. Então, talvez a irmã que fez a pergunta, talvez em função dessa descoberta, né, ou dessa redescoberta do quarto secreto de oração, do Pai que vê em secreto, fechada a porta do nosso quarto, e pelo fato de nós termos redescoberto o sacerdócio universal de todos os santos, eu creio que as igrejas vão ter de se reinventar no sentido dessa ênfase demasiada que era dada no clero e no templo, né? Eu penso que a pandemia vai nos ajudar a reequilibrar as coisas. Eu não estou dizendo com isso que não seja importante o templo e o clero. É óbvio que são, é óbvio, né? Nós jamais vamos poder abrir mão disso, mas o que eu estou dizendo é que nós vamos aprender a reequilibrar a nossa espiritualidade comunitária com a nossa espiritualidade particular, e nós também vamos aprender a equilibrar os nossos líderes e o nosso clero com uma premissa bíblica e da reforma, que é o sacerdócio universal de todos os santos. Eu creio nessa, digamos, nessa transformação. Isso para igrejas que estão ligadas e antenadas, né, nesse odre novo do Espírito que está vindo sobre nós. Então, no caso aí, a liderança das igrejas hoje, elas precisarão se reinventar, nesse sentido de diminuir, no caso, essa questão que muitos pensam dos desigrejados. Olha, eu penso também em relação aos desigrejados, né, que muita gente vai perceber de que estava praticando uma religiosidade vazia, né, ou sem sentido, porque era
essas pessoas que vão estar descobrindo isso, elas vão ver que elas criaram para si uma dependência muito grande do templo e do clero, né? Então, esse tipo de pessoa, eu creio que algumas delas vão se desigrejar, sim, mas aqueles que já cultivavam uma espiritualidade equilibrada, né? Elas vão fazer uma redescoberta da importância de se reunirem como comunidade de Cristo em torno de um templo e de um líder, mas também vão redescobrir o grande valor que é a espiritualidade particular, individual, de fechar a porta e conversar com Deus que vê em secreto. Eu creio, sim, que vai haver um movimento de desigrejamento, sim, né? Mas, como eu falei, para esses que talvez não tinham construído uma espiritualidade muito sólida e que eram muito dependente do clero e do templo, né? Mas os demais não. Os demais eles vão sentir falta da comunidade de irmãos, do abraço, do afeto, né? Porque nós também somos cristãos, sim, afetuosos. Sim. Uma das coisas que nos faz ser crentes é que nós somos a comunidade do amor, né? E como comunidade do amor, nós somos afetuosos, nós somos carinhosos e nós precisamos uns dos outros, né? Então, de uma maneira sadia, eu diria que a pandemia vai nos ensinar e nos ajudar a reequilibrar a nossa espiritualidade sobre pilares certos. E um dos pilares é a comunidade e outro pilar é a espiritualidade particular individual. Inclusive tem um comentário do Carlos Alberto Nunes. Ele diz assim: acredito que após essa pandemia seremos surpreendidos. Muitos irmãos não voltarão aos templos e muitos cristãos correrão para os templos para se aproximarem de Deus. Então, aí vai ter uma saída e um retorno, no caso, né? Nós acreditamos que da mesma maneira que possa ter pessoas que podem se afastar do templo, não de Deus, né, do templo em si, pode ser aqueles também que vão ter essa necessidade de voltar ao templo. Como o senhor falou, que nós somos um povo que somos o amor, né? E o amor no templo ele é representado pela comunhão, pelo abraço, pelo cumprimento, né? De louvar juntos, orar juntos. Então eu acredito que isso vai tem os dois lados também, né? Tem por quê? Porque também vão aparecer na igreja, né? E aí eu penso que nós temos que criar também aí um novo modelo de liderança, né? Uma liderança mais descentralizada até, porque vão aparecer muita gente que vão estar saindo da pandemia com um sofrimento muito grande. Por quê? Porque perderam o emprego, perderam boa parte da sua renda, e estão tendo que mudar o seu estilo de vida, né? Estão tendo que cortar gastos e alguns deles estão vindo também com luto real, né? Que é a perda de parentes e de amigos que se foram com o coronavírus. Tem até um sociólogo, né? Que ele fez um estudo muito interessante. Ele é sociólogo e psicólogo. Ele falou o seguinte, que
a raça humana, o mundo todo, está passando por um luto muito intenso, né? E não necessariamente luto de perda de pessoas, né? Mas o luto pela perda do estilo de vida, luto pela perda do emprego, luto pela perda do nível de vida que tinha antes, luto da perda dos hábitos que haviam antes, luto pela perda do seu local de trabalho, porque agora estão trabalhando em home office, ou seja, isso tudo acaba gerando luto, né? E quem aqui que me ouve é psicólogo sabe, né? Ou estuda o assunto, né? Sabe que o luto existe várias fases, né? E o luto ele pode ser às vezes uma coisa rápida, mas na sua maioria das vezes pode levar meses ou até anos, né? Então nós vamos estar recebendo a partir do coronavírus na igreja muita gente fragilizada, né? Muita gente com muitos problemas, né? Muita gente que perdeu o seu emprego, muita gente que vai estar praticamente passando fome, gente que teve perdas sociais, né? Não, aqui eu volto a repetir, não necessariamente perda de pessoas, mas também perdas sociais importantes, perdas geográficas. Por exemplo, a própria perda que a gente teve, né, de nos reunirmos como Igreja de Cristo, isso também gera uma perda e gera luto, né? Ou seja, eu estou dizendo isso para mostrar a grande quantidade de pessoas que nós vamos estar recebendo na igreja com problemas emocionais, com problemas psicológicos, fragilizadas, né? Exatamente, extremamente fragilizadas, extremamente carentes, né? Então, ao mesmo tempo que nós vamos perder gente que era um simples religioso que fazia parte da religião e descobriu que não precisa da religião, não precisa porque não havia construído uma religiosidade sólida, né? Ou uma espiritualidade sólida. Ao mesmo tempo que nós vamos estar perdendo gente, nós também vamos estar recebendo, eu diria, um exército de pessoas extremamente fragilizadas e que vão precisar de Deus. E de novo aqui eu volto a insistir nisso. Elas vão chegar na igreja perguntando onde está Deus. E a resposta para eles seremos nós. De que maneira nós vamos ser ou representar a pessoa de Deus na vida deles através das nossas palavras, através das nossas atitudes, né? Através dos nossos afetos, da oração, do abraço, do carinho que nós vamos estar dando para essas milhares de pessoas fragilizadas que vão estar chegando para a igreja. Daí a grande pergunta é a seguinte, né? Será que o nosso modelo de igreja, né? E aqui de novo eu volto a repetir, eu não estou falando de igreja A, B e C, eu estou falando das igrejas como um todo, né? Será que o nosso modelo eclesiástico está preparado para receber esse tipo de gente? Será que não nos faltou nós ensinarmos mais sobre o sacerdócio universal de todos os santos? Será uma tarefa que, se nós deixarmos apenas para os nossos líderes, apenas para o clero, será uma tarefa pesada demais mesmo, né? Porque nenhum líder espiritual dará conta de tantas demandas, de tantos problemas, de tantas
necessidades que virão. Então, nós precisaremos, de maneira urgente, de que todos os crentes sejam sacerdotes dentro da igreja para poderem estar ministrando as pessoas que vão chegar para nós. Eu creio que conseguimos dar uma resposta às duas questões, né? Se ficou alguma dúvida mais aí, os irmãos têm toda a liberdade de nos perguntarem e questionarem. Então tá, pastor Clyde, em cima disso que o senhor acabou de falar, então assim, os pastores terão que se reinventar. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos pastores tinha um hábito, né, de estar lá nos dias de culto, né, em cima, lá no púlpito, pregando a palavra, e terminava-se o culto e cada um para suas casas. Pouquíssimos tinham o hábito de parar para conversar, de ter esse diálogo aí com a membresia da igreja. E agora, com essa transformação, porque nós teremos assim duas clientelas na igreja. Teremos aquela clientela que estão voltando, quem faz parte da membresia da igreja, e por outro lado também, eu já pergunto, essas pessoas estão vindo porque assim, existe hoje várias lives hoje de pregações, né? Então tem pregações e pregações, mensagens e mensagens. E vem uma leva, né? Se essa pessoa tem um hábito de analisar aquilo que ele está assistindo, ouvindo, vai se tornar uma coisa mais fácil quando ele voltar para retornar ao templo. Mas por outro lado, vai ter aqueles que ouvem coisas, ouvem profecias, ouvem algo que não é de Deus. Então esses pastores que estão lá, como o senhor falou, né, vai ter que ter essa mudança de atitude, de postura, de conduta, vai ter que ter essa sabedoria, porque as pessoas vão vir muito fragilizadas. Como o senhor enxerga isso após a pandemia, né, esse povo chegando, voltando ao templo? Pois é por isso que eu fiz a pergunta antes, né? Será que a igreja está preparada para esse novo modelo, né? Porque talvez muitos dos nossos líderes eles estejam fazendo um esforço enorme, né, para que a igreja seja exatamente como era antes, né? E a igreja não será mais como era antes. Não tem como, né? O coronavírus ele veio como uma mudança de paradigma, né? Até eu ouvi a semana passada, se eu não me engano foi o Zizek que falou isso. A pandemia não veio como um tempo de mudança, ele veio como uma mudança de tempos, né? Ou seja, uma profunda mudança de paradigmas, né? Então, o pastoreio, a partir de agora, ele vai ter que ser feito mais como uma mediação, né? Como uma orientação e cuidado afetivo espiritual para os crentes, tanto de maneira presencial, como também à distância, né? Porque as privações quanto aos encontros, elas não vão acabar de uma hora para outra. Então, é preciso também criar caminhos de pastoreio individualizado à distância. As lives até dão conta disso num certo sentido, porém, elas pegam também massas, né? Por exemplo, me parece que agora que mais de 200 pessoas nos assistem, né? Sim. E mais aqueles que vão ver a nossa live depois, quando estiver publicada no YouTube. Mas quem são essas 200 pessoas que nos assistem? Quais são os seus dilemas particulares e individuais? Quais são as suas dores, né? E me parece que o pastoreio de
de Jesus, né, quando ele andou aqui na Terra, né, Jesus tinha as multidões, sim, mas o pastoreio de Cristo era muito mais um pastoreio individualizado, né? Jesus tinha muitos papos individuais, particulares com as pessoas, né? Jesus, ele era especialista em tratar exatamente das necessidades particulares que as pessoas tinham, né? Isso aconteceu com a mulher samaritana no poço de Jacó, só para dizer um exemplo, mas a Bíblia está cheia de exemplos onde Jesus ele pastoreava as pessoas apesar da multidão. Era necessário que Jesus fosse ao encontro das pessoas de uma maneira particular, individualizada, né? Então, eu penso que muito dessa quebra de paradigma deverá se dar sob essa ótica. E vejam que isso é uma decisão, né? Isso não acontecerá, né? Essa mudança na maneira de pastorear vidas, ela não se dará uma mudança de maneira automática, mas ela terá que ser uma mudança propositiva, ou seja, nós como líderes teremos que querer isso, né? Nós teremos que optar por essa mudança e por esse novo jeito de ser para dar conta de tantas e tantas pessoas que precisarão desse, digamos assim, desse novo modelo de ser igreja. Então a gente algumas vezes acha que a pandemia ela só traz coisas ruins, né? Mas ela também pode trazer coisas boas e muito boas, desde que a gente esteja disposto a se ler, a compreender o momento que a gente vive e assim permitir, a partir dessa nova leitura dos fatos, criar um novo jeito de ser. Jesus disse assim: não se deita vinho novo em odres velhos, né? Então, se a gente contextualizar essa palavra de Cristo para hoje, a gente poderia dizer que a igreja está recebendo um vinho novo, né? Ou seja, está recebendo a grande oportunidade de ser mais igreja de Cristo do que era, né? De chegar-se mais perto dos propósitos de Deus de ser igreja do que era antes. Mas para isso, os odres também precisam ser novos, né? Se nós quisermos botar esse novo jeito de ser igreja nos nossos odres velhos, Jesus disse que os odres vão se romper e não vai dar certo, né? Então, para a gente estar de fato preservando esse vinho novo do Espírito, né, que está vindo junto com a pandemia, e tem muita gente dizendo que a pandemia vai trazer um grande avivamento, né? E o nosso desejo é que traga mesmo, né? E o avivamento tem a ver com esse vinho novo. Esse vinho novo, ele só vai ficar presente se a gente conseguir também mudar os nossos odres, né? Se a gente, de fato, conseguir transformar os nossos odres velhos em odres novos. Ok. Você quer já, então, começar já a segunda parte, depois nós voltamos para a pergunta. O que não falta aqui são perguntas, né? Mas vamos lá. Mas aí você tem outra parte, aí a gente, quando você terminar, nós voltamos aqui nas perguntas aqui. Vamos lá. Ok, então. Quero agradecer todos os irmãos aí que nos assistem
e que mandam as perguntas aí, né? Dentro do possível, nós vamos estar respondendo as perguntas. Bom, eu dizia antes, né, que nós traçaríamos um panorama do que acontece hoje, depois falaria sobre algumas realidades prováveis e em terceiro lugar, sobre propostas realizáveis. Vamos, então, às realidades prováveis, né? Tem um teórico chamado Boaventura de Souza Santos, que ele disse o seguinte: a partir da pandemia, nós vamos ter um novo viver, um novo jeito de produzir, um novo jeito de consumir e um novo jeito de conviver. Ele cita, então, essas 4 mudanças importantes na sociedade como um todo, mas que também se aplicam à igreja, né? E tem um outro teórico chamado Slavoj Žižek, né, que escrevendo sobre a pandemia, ele falou o seguinte: teremos de aprender a viver uma vida muito mais frágil, repleta de ameaças constantes, né? Eu não sei se realmente é tão macabro assim, né, a realidade nova, mas a verdade é que será uma realidade bastante frágil, né? Dentro dessa nova realidade que nós vamos estar vivendo aí, né? Agora, dentro dessas realidades prováveis, né, eu vejo um grande problema para as igrejas neopentecostais, né, porque me parece que né, nós até agora falamos das igrejas pentecostais e também das históricas, né, nesse novo jeito de ser igreja. Mas me parece que o grande problema será para as igrejas neopentecostais, que terão a sua estrutura teológica bastante questionada, né, ao menos por pessoas mais inteligentes, porque toda aquela estrutura, né, que eles haviam criado, culpabilizando o diabo por todas as coisas, né, e sobre a fragilidade da fé dos crentes, né, me parece que esse arcabouço teológico, ao menos teoricamente, né, para mim, né, ele desabou, né, mas enfim, vamos ver de que maneira que eles vão se reinventar a partir dessa crise, né, mas ok, esse não é o nosso assunto, eu apenas trouxe como um adendo e como uma curiosidade como será esse novo jeito de ser igreja neopentecostal. A igreja, então, né, como eu já dizia, ela terá que se reinventar quanto à multidão de pessoas, né, com problemas psicológicos, emocionais e fragilizadas, né, que virão da pandemia por terem ficado muito tempo confinadas pelo medo que passaram, pelas perdas que tiveram, né, tanto de pessoas como também de empregos, enfim, e tantas outras coisas que nós já abordamos aqui. Agora, em tempos de sofrimento também, né, como a gente está vendo, as pessoas descobrem o valor da exposição da palavra de Deus e o quanto a palavra de Deus conforta e dá esperança, né? A gente vê isso, como o próprio pastor Valdir já falou há pouco, na grande quantidade de lives aí que a gente está vendo, né? Claro,
Existem algumas lives que não servem para nada, mas tem muita live boa, né, que de fato os pastores e líderes estão expondo a palavra de Deus. E me parece que tempos de pandemia despertam no povo uma maior necessidade e fome pela palavra de Deus. E as igrejas, né, muitas delas estão se apercebendo disso, estão vendo a necessidade de terem mensagens mais profundas e bíblicas. Até porque a concorrência está bastante grande, né? Qualquer mídia social que você abra, estão acontecendo lives, né? Dos mais variados tipos de igrejas, das mais variadas formas, e é óbvio que aquelas igrejas que conseguirem passar mensagens profundas e bíblicas, né, essas terão vez e terão um maior número de pessoas que estarão junto com essas igrejas e esses líderes, né? Então, aqui mais uma vez, né, surge a importância dos pregadores, expositores, ensinadores, conhecerem profundamente a palavra de Deus para terem, de fato, pregações e ensinos bíblicos profundos. E mostra também, mais uma vez, a importância do ensino teológico, né? E o pastor Valdir, aí na sua igreja, a igreja pentecostal da Bíblia, é um pastor que investe também no ensino, né? Nós temos essa importante parceria aqui com a Faculdade Refidinha, que em Joinville, né? E nós nos colocamos à disposição dos irmãos, como já estamos fazendo aqui nessa live, para ajudar os irmãos no ensino teológico profundo, para formar novos líderes, novos crentes de uma maneira mais aprofundada na palavra de Deus. E com base nisso, eu me arriscaria a dizer até que as pessoas não suportarão mais cultos muito enfadonhos e longos, mensagens longas, monótonas e irrelevantes. As pessoas vão procurar cultos mais objetivos e mensagens mais profundas e relevantes para a vida delas. E a pandemia também está gerando muita solidariedade e generosidade, exatamente como aquela contida nos evangelhos de Cristo, né, no sentido de que nós já vemos muitas igrejas atendendo o povo das mais variadas formas. Aqui em Joinville mesmo eu vi vários pastores indo no portão de casa das pessoas, lhes levando não só uma palavra de conforto e uma oração, mesmo que à distância, com máscara e sem proximidade física, mas também levando cestas básicas, né, e tantas outras coisas importantes para as pessoas. E o mais interessante é que não apenas pastores e líderes, mas também aqui em Joinville eu vi jovens fazendo isso, adolescentes, né? Ou seja, me parece que esse despertar do sacerdócio de todos os santos é uma coisa real e verdadeira e que de fato está acontecendo entre os crentes. E isso é uma realidade muito boa que a pandemia nos trouxe, né? Mas nós também corremos o risco, né? Ao invés de nós nos abrirmos para o novo que a pandemia está nos trazendo, nós corremos também o risco de nos tornarmos uma igreja
tradicionalista e perdermos o bonde da história através de uma radicalização doutrinária, especialmente levando em conta questões escatológicas que nesse momento de pandemia vem muito mais à tona do que vinham antes, né? Então, me parece que é isso, né? Nós teríamos mais coisas ainda a falar sobre esse nosso segundo item, mas eu penso que o básico aqui já foi falado, né? E eu deixo aí a palavra o pastor Valdir, então, com o nosso irmão ali. Tá ok. Pastor Francisco, perguntas? Pastor Cláudio, tem uma pergunta aqui do Fábio Cise, eu acho que é bem interessante. E como tratamos essa transição num tempo de distanciamento, onde percebo pelas conversas, ligações, teleconferências com os membros, que a maioria está aguardando a volta para o modelo tradicional? Sim, só que esse modelo tradicional ele vai demorar um pouco a voltar, né? Ao menos aqui no Sul, né? O problema está bastante sério. É no sentido de que os nossos templos eles estão podendo receber entre 20% a 30% só dos crentes que haviam antes. Então é um problema bastante sério. Agora, a gente vê, né, que com a pandemia houve uma virtualização dos encontros, né, e isso quase que está se tornando assim uma coisa natural, né, as pessoas estão, digamos assim, meio que se acostumando à virtualização, né? Está tendo também um grande desenvolvimento tecnológico, né? Com várias maneiras desses encontros acontecerem através das tecnologias, e as igrejas, né, vão ter, como já estão, lógico, né? Por exemplo, a nossa live já é uma adaptação que a igreja pentecostal da Bíblia está fazendo aos novos tempos, lógico, né? Mas nós vamos ter que lançar mão de mais recursos tecnológicos, né? E uma maior virtualização para dar conta desse novo jeito de ser igreja. Isso nos mostra uma realidade um pouco triste, que é o quê? Que me parece que os nossos muitos templos, né, e algumas igrejas têm templos suntuosos, né, de novo aqui eu não falo de igreja A, B ou C, mas eu falo delas como um todo, né, e me parece que esses templos, eles cada vez mais, e essa pandemia mostrou isso de uma maneira bastante clara, de que num momento desse, a igreja não é templo. A igreja não é templo. A igreja são pessoas. A igreja é composta de afetos, de amor. Então, quanto mais uma igreja estava organizada em torno da sua afetuosidade, em termos da sua comunidade de amor, mais facilmente essa igreja sobrevive à pandemia. Eu estou dizendo que os templos se tornarão obsoletos? Óbvio que não, né? O templo é o grande lugar onde nós nos voltaremos a nos encontrar. Mas o que eu estou dizendo aqui
é que esse novo modelo e esse novo jeito de ser igreja, ele terá que priorizar a afetividade, o amor e um senso de comunidade, mesmo não estando reunidos num lugar geográfico. Por isso, a virtualização e a tecnologia serão uma grande ferramenta para esse novo jeito de ser igreja. Mas não adianta apenas a virtualização e a tecnologia. Nós precisaremos ensinar os nossos irmãos, os nossos crentes, a serem igreja efetiva, corpo de Cristo, um corpo que se ama, um corpo que tem afetos, um corpo que cuida uns dos outros, mesmo não estando pertos geograficamente. Um corpo que aprende a se cuidar, mesmo estando longe. Né? Então, eu penso que esse será, assim, o novo jeito de ser igreja. Se instrumentalizando da virtualização e da tecnologia, mas tendo como sua base os afetos e o amor. O senhor acredita que pós-pandemia, como o senhor falou sobre a questão dos neopentecostais, pós-pandemia pode ser que haja algum desaparecimento de algumas igrejas neopentecostais, até pelo que o senhor falou, que para manter uma estrutura, talvez elas não suportariam por ter um tipo de metodologia de manter o povo dentro do templo. O senhor acredita que pode haver essas consequências com algumas igrejas neopentecostais? Olha, a igreja neopentecostal, ela se firma sobre 3 pilares muito fortes que tem a ver com o Antigo Testamento, que são o templo, o clero e a oferta. Né? Uma igreja neopentecostal se faz basicamente com essas 3 coisas, extremamente baseadas no Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver que o templo de habitação do Espírito Santo é o crente e a comunidade espiritual de irmãos. Nós vamos ver que o clero se transforma em sacerdócio universal de todos os santos, e a oferta como barganha, né? Aqui eu não estou falando como oferta e dízimo, como gratidão a Deus por aquilo que ele já fez. Sim, né? Sim. Nós, igrejas pentecostais, ofertamos e dizimamos como gratidão aquilo que Deus já fez. As igrejas neopentecostais, elas ofertam para que Deus faça alguma coisa, né? Isso anula completamente o sacrifício de Cristo. Então veja, essas igrejas que têm como base o templo, o clero e a oferta, em tempo de pandemia, elas não sobrevivem. Agora, eu não sei a maneira como elas vão se reinventar. É justamente por esse problema sério que eu coloquei, que essas lideranças, as lideranças religiosas que mais gritam aqui no Brasil hoje, no sentido de que volta culto, é óbvio que nós também queremos que o culto volte, sim, né? O culto no templo volte. Mas quem está fazendo o maior berreiro, digamos assim, né, pela volta de culto, são as lideranças neopentecostais aqui no Brasil, né? E nós temos várias, até igrejas que no passado eram igrejas pentecostais fortes, hoje se tornaram grandes e mega igrejas neopentecostais, cujos líderes estão gritando
as autoridades para que voltem os cultos. Ou seja, isso nada mais é que um desespero, porque essas igrejas, elas não abraçaram o jeito de ser igreja que o Novo Testamento propõe. Elas estão alicerçadas no jeito de ser igreja do Antigo Testamento. E aí elas vão ter sérios problemas, sim. Né? Mas aqui nós já demos a solução hoje para como ser uma igreja durante e pós a pandemia. Né? Aí nós temos uma outra questão, que é a questão social. Isso nós observamos muito na questão de aulas online do governo, no caso, né? E tem uma pergunta aqui que vem bem a calhar isso, que é da Maria Emília. Ela pergunta assim: tem uma preocupação. Na minha região, a maioria dos membros não tem acesso à rede social, não estamos realizando cultos e também não podemos fazer visitas. E agora? No caso aqui, tem uma região que não tem acesso à tecnologia, a internet é super fraca, o acesso a essa tecnologia é difícil. E como uma igreja ela vai se sobressair nessas questões quando há esse problema social? Então, isso é outro problema crônico, né, que a pandemia expôs. Eu uso um termo até em outras lives que eu fiz, de que a pandemia ela veio para expor os problemas que antes estavam meio que camuflados, né? E um dos graves problemas que a pandemia expôs é o problema da pobreza no Brasil, né? Nós temos problemas seríssimos, né? Nós temos muita gente, e essa pergunta aí que o seu irmão fez é uma pergunta muito, muito válida, né? Porque nós temos uma infinidade, milhões e milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a tecnologias como nós as temos, né? Então, essas soluções que eu dei antes, vejam que elas cabem muito bem para uma igreja de classe média ou média baixa, né? Ou ainda classe pobre alta, né? Digamos assim, os melhores entre os pobres. Mas ela não cabe para os extremamente pobres, né? Porque os extremamente pobres não têm acesso como nós os temos. Aí cabe fazer aquilo que eu dizia antes, né? Talvez botar uma Bíblia embaixo de um braço, uma cesta básica embaixo de outro braço, e nas portas das casas, ou se é que dá para chamar de casa, né? Na porta dos casebres, né? E eu penso que essa é uma missão muito importante para a igreja brasileira, né? Ela se alimenta de uma maneira bastante sólida e profunda através das lives, da tecnologia e da virtualização, produzindo uma grande classe de sacerdotes, né? E aí eu digo não só líderes, mas todos os crentes, se tornando sacerdotes, e esses sacerdotes põem uma Bíblia embaixo do braço, uma cesta básica embaixo de outro, e saem pelas ruelas, pelas escadarias, pelos lugares de difícil acesso, pelas casas atulhadas de gente que não consegue nem fazer isolamento social porque moram famílias grandes com muitos filhos, mora pai, mãe, sogro, sogra, avó, irmãos, mora tudo dentro de uma casa só, não consegue fazer isolamento, né? Então é esse tipo de
de gente, é esse tipo de, digamos assim, né, um termo que estava bem em voga há poucos anos atrás e que eu acho que tem que retomar agora, fazer missão urbana, né? Então, essa igreja que tenha acesso à virtualização e à tecnologia precisa se tornar em uma igreja missionária. Ela precisa formar esses novos missionários, né, ou esse novo tipo de missionário que estará disposto a ir nas casas, nos casebres, nas ruelas e falar de Jesus e do grande amor de Jesus, de ser corpo de Cristo também nos lugares fétidos e nos lugares amedrontadores e nos lugares pobres. Na verdade, vamos ter que voltar aos ensinamentos bíblicos e fazer realmente o ID de Cristo, né? Essa é a verdade. Atos 2 e 47, né? E tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada, porque repartiam tudo uns com os outros, né? Isso é um preceito bíblico extraordinário que talvez a gente tenha que retomar agora, né? Verdade. Pastor Aldir. Vocês falando isso, essas perguntas, essa resposta, eu me lembro, né, na época lá da Rua Azusa, né, de que maneiras que eles evangelizavam as pessoas. Pois é. Era nas vielas, né, nos casebres, né, nos mais humildes, iam buscar as pessoas contar desse amor de Cristo, né? Não tinha escolha, né? Não tinha escolha. Não tinha como escolher, como falamos no pastoreio, que o evangelho não foi para classe A, B, C, D, não, é todo, é integral, é para todo mundo. E eu vejo que esse período será um período assim de grande aprendizado para muitos, porque as pessoas vão estar aí sedentas de ouvir a palavra, sedentas em querer aprender as Escrituras Sagradas. E nós teremos que sair como sacerdote de Cristo, sair do nosso, né, quadrado, sair do nosso espaço e ir pelas ruas. Voltamos novamente, né, com os folhetos. Pois é. Literalmente com a Bíblia. Eu estava pensando nisso agora, né? Com a Escritura Sagrada mesmo, a Bíblia lá, de capa preta, como dizem, né? Indo nas ruas e levando essas pessoas. Somente aquelas regiões que não têm acesso, esses pastores vão ter que se reinventar nesse processo, regredir um pouco, para que no futuro eles possam aproveitar a tecnologia que estão nos grandes centros, né? Muito interessante, pastor Valdir e Francisco, que também todos os demais aí que nos ouvem, que isso tudo está nos evangelhos, né, de uma maneira muito, muito clara. Por exemplo, quando Jesus lá na última ceia, né, ele pega a toalha e a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, ele no final diz assim: eu quero que vocês também façam isso. E me parece que nessa época de pandemia, Jesus está nos convidando de novo, né, a nós pegarmos a toalha e a bacia, não agora num salão de ceia, como ele estava, né, mas pegar a toalha e a bacia e ir ao encontro daquele que precisa e servi-lo, né, como uma igreja que serve, como uma grande comunidade de irmãos e irmãs que se alimentam da palavra de Deus e que se dispõem a servir também aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, talvez não tanto por aquilo que a gente fale, né, mas por aquilo que a gente faça, exatamente como Jesus fez naquela noite em que ele estava, a última noite com seus discípulos, em que ele tomou a toalha e a bacia e lavou os pés dos discípulos, um trabalho extremamente humilhante, né, ou humilde, né, um trabalho muito simples, que era o trabalho do escravo,
mas Jesus disse, olha, eu quero que vocês também façam o mesmo, né? E talvez esse seja o grande chamado de Jesus para a igreja agora, que ela pegue a toalha e a bacia e vá servir os mais pobres. É interessante, né, em uma das suas falas, a questão da pandemia. O pós e o contra, né? O lado bom e o lado ruim. E essa pandemia também está nos ajudando a despertar para esse trabalho de missões, esse trabalho missionário, né, porque nos tirou, né, da nossa zona de conforto. Temos que nos mexer. Porque a partir do momento que nós estamos, muitos pastores estão com esse receio, né, esse medo de quando as pessoas voltarem para o templo, a quantidade de membresia, a quantidade de membros que vão retomar. Mas aí está a resposta. Aqueles que não retornaram, o que nós temos que fazer? Ir atrás deles. Deixar alguns sacerdotes lá no templo, cuidando daqueles que estão lá, e os demais, né, buscar aqueles que estão aí, né, perdidas, as ovelhas perdidas. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né, da Kátia, né, lá do CPB Vila Guilherme, uma das nossas igrejas aqui em São Paulo, diz assim: diante da necessidade cada vez mais necessária da utilização das tecnologias, isso não comprometeria a qualidade do pastorado? Não se perderia o referencial de pastor de ovelha? Olha, boa parte do nosso referencial de pastor de ovelhas, ele se deu exatamente por causa disso que eu dizia antes, de uma, digamos assim, de uma ênfase demasiada sobre o clero, né? De novo aqui eu vou dizer, eu não estou dizendo com isso de que clero e liderança não seja uma coisa importante. É muito importante. O problema é que nós demos uma ênfase demasiada sobre o clero, né? E esquecemos de dizer para os nossos irmãos do sacerdócio universal de todos os santos. E aí eu tenho a impressão de que nós não estamos totalmente preparados para ser esse novo modelo de igreja que a pandemia exige. E por isso você tem toda a razão, irmã, em perguntar isso. Porque, de fato, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque isso é uma questão histórica de centenas de anos que não se resolve de uma hora para outra, né? Dessa ênfase demasiada sobre o clero, a importância demasiada sobre um corpo clerical em detrimento do sacerdócio universal de todos os santos. Então, caberia a nós líderes ensinarmos o nosso povo a ser sacerdotes de Cristo em todos os lugares onde eles estiverem. Se a gente conseguir isso, nós vamos ter sucesso nas nossas igrejas, né? Mas aqui eu volto aqui a dizer, com isso eu não estou dizendo de que a liderança não é importante. A liderança é importante, Jesus deixou líderes para a sua igreja, Jesus deixou ministérios específicos para a sua igreja, apóstolos, pastores, enfim, porém, é preciso ter equilíbrio também com o sacerdócio universal de todos os santos, ou seja, todos os crentes são chamados a ministrar, todos os crentes são chamados a pegar a toalha e a bacia, todos os crentes são chamados a servir os irmãos, a ministrar a palavra de Deus aos irmãos, uns de um jeito, outros de outro, mas é preciso criar esse espaço para multiplicidade de ministérios, para multiplicidade de dons, para diversidade de dons na igreja, sem querer dizer que o trabalho mais importante é o do pastor.
Não existe trabalho mais importante na igreja. Todos são chamados para ministrar, dentro dos seus dons, claro, dos seus talentos, dos ministérios para os quais Deus lhes chamou. Sim, mas todo mundo foi chamado para ministrar. E isso precisa ficar muito claro para que a gente dê conta dessa grande demanda de pessoas que precisam da Igreja de Cristo como um corpo espiritual neste instante. Vamos na outra parte do pastor, mas eu já quero dizer o seguinte: olha, irmãos, se inscreva no Seminário Teológico Porta da Vida, nos procure, que nós estamos montando uma parceria com a Faculdade Refidim, porque iremos precisar aí de homens e mulheres de Deus que manejam bem a espada, né? Que manejam bem a Escritura Sagrada. Então, tá aí já uma dica para você, que se prepara aí para que quando voltarmos a essa pós-pandemia, você também já pode estar preparado aí para ensinar as pessoas carentes, necessárias aí da palavra do Senhor. Pastor Clayton. A igreja precisa de mais pastores e sacerdotes, né? E aí eu volto aqui a repetir, sobre todos os crentes serem sacerdotes, e menos gerentes de templos, gerentes de rebanhos e promotores de festa, né? Nós precisaremos de verdadeiros pastores, desses que têm coragem de pegar toalha e bacia, né? E de servirem o povo. Ou seja, essa é uma proposta realizável, utópica, né? Talvez eu estou aqui sendo um pouco utópico, né? Mas a princípio seria isso. Uma outra coisa, né? Seria também uma mudança de paradigma da missão da igreja, como eu já dizia antes, quanto à forma e ao campo missionário, né? Que talvez toma outros lugares geográficos do que aqueles que a gente achava que eram antes. Não que aqueles que a gente tinha antes não eram importantes, não, é que agora surgem novos campos missionários no sentido geográfico. Bem como também estabelecer pontes entre a assistência social ou a assistência humanitária ou assistência psicológica, assistência espiritual e os provedores dessa assistência, como governos, ONGs, profissionais da saúde, pastores e líderes, né? Então, a igreja sendo essa ponte, né, que liga as pontas desassistidas da sociedade com aqueles profissionais, ONGs, pastores e governo que têm a condição de ajudar, né? Então, vejo que isso vai muito para além de cesta básica, né? Embora ela também é importante, claro, para atender aqueles muitos irmãos pobres, as muitas mulheres com filhos sem esposo, né? Sem renda, aos muitos desempregados, e uma nova classe também de pessoas que surge, os muitos endividados, né? Muita gente vai vir para a igreja endividada. Antes nós já tínhamos, né, um certo número de irmãos endividados, mas agora me parece que muito mais gente aí vai surgir com dívidas nas igrejas, né? E isso tudo também um olhar voltado aos idosos, aos doentes, aos moradores de rua, que com certeza vão aumentar também como uma consequência da pandemia, né? A minha esposa, ela tem uma equipe social que todas as quartas-feiras à noite ela faz janta para moradores de rua, às vezes atende 60, 70 moradores de rua, só em Joinville,
estima-se que vivam 1.000 moradores de rua, e imagine aí em São Paulo, né? Vamos multiplicar isso por quanto? Por 30, 20, por 50, sei lá, por 100. A igreja precisará também ter um olhar voltado para os migrantes, para os refugiados, talvez para os indígenas em regiões onde hajam índios, né? Ou seja, nós teremos que nos reinventar de várias e várias formas, né? Uma nova igreja que é composta de relacionamentos comunitários, afetuosos e amorosos, que não olha para fronteiras geográficas, né? Porque a tecnologia ela também tem esta facilidade de quebrar as nossas barreiras geográficas. Vejam, eu estou aqui em Santa Catarina falando para vocês, para boa parte dos nossos ouvintes aí em São Paulo, né? Então, bênçãos tecnológicas, né? Então, esse é o novo jeito de ser igreja, né? Quebrando barreiras geográficas e de distância, né? E nós estamos todos conversando numa mesma linguagem aí e tentando ser um novo jeito de ser igreja. Deixo então aberto as perguntas e questões e a participação e comentários também do pastor Valdir e do pastor Francisco. Pastor Cláudio, o senhor falou no caso de romper fronteiras, correto? E no caso hoje, as lideranças, principalmente os pastores, as pessoas que cuidam de pessoas, né? O que eu vejo assim, que nós temos que nos preparar para nós termos 2 tipos de membros e administrar isso muito bem. Nós vamos ter os membros físicos, aqueles que vão estar dentro do templo, e vamos ter os membros na questão virtual. E nós também vamos ter esses membros que às vezes nós nem conhecemos, né, porque eles não estão em nossos halls de membros das nossas congregações. Como administrar isso nesse tempo do pastor, ele ser uma pessoa que ele tem que cuidar tanto do físico como do virtual? Como que ele tem que se preparar para isso? Qual o preparo que ele tem que ter? E como igreja, né, como as pessoas, no caso, membresia também, as pessoas podem contribuir com o pastor para isso? É um problema que nós já tínhamos antes, né, em igrejas grandes, né, que não davam conta de cuidar de maneira efetiva dos seus membros, né, e aqui de novo eu repito aquilo que eu já dizia antes, de que nós precisamos criar uma classe de membros, né, um grande contingente de crentes que sejam sacerdote universal de todos os santos. Agora vamos pensar isso de uma forma prática, né? Como se daria isso na prática? A melhor forma que eu vejo, né, e igrejas saudáveis, grandes igrejas que são saudáveis, têm feito isso, é criar pequenos grupos, né, pequenos grupos de discipulado, ainda que elas necessariamente não se encontrem de forma geográfica, mas também de forma virtual, né? Então, talvez a gente vai ter que ampliar os nossos grupos, os nossos pequenos grupos de discipulados descentralizados, aonde crentes mais maduros vão ensinando crentes não tão maduros assim, ou até mesmo crentes novos, e também, através disso, atraindo pessoas descrentes para os nossos cultos. Aqui em Joinville, nós temos já um trabalho muito interessante de discipulado, que antes da pandemia funcionava nas casas, né? Agora isso
também está se virtualizando, no sentido de que esses irmãos agora se reúnem de forma virtual. Agora, precisa também, né, ter crentes corajosos, missionários aí, né, que enfrentem esse vírus com máscara e vão na casa das pessoas que não têm acesso à tecnologia, fazer discipulado na casa deles, né? Eu creio que esse tipo de movimento também será necessário. Então, teremos que manter pequenos grupos reais, geográficos, que se reúnem em determinado lugar geográfico, e também pequenos grupos virtuais, para dar conta desse pastoreio ou desse cuidado, né, cuidado pastoral, que essas novas demandas pós-pandemia vão exigir das nossas igrejas e dos nossos líderes. Agora uma questão também que é um pouco preocupante, tá? Pós-pandemia, nós vemos também que hoje os jovens estão se distanciando, no caso da igreja. É um problema assim que eu acredito que muitas igrejas passam por isso, da ausência dos jovens, se distanciando do culto em si, da liderança em si. Muitos perdem o encanto pela liderança, podemos dizer assim. Como que a igreja pode se preparar melhor para esses jovens? E eu digo até mais, para o jovem, para o adolescente, para aquela criança, que estrutura a igreja pode oferecer? Porque nós estamos falando aqui de um culto transmitido via internet. O pai e a mãe pode ser que assista. E o filho desse casal? E o filho dessa família? Aquela criança pequena? Como ela pode ser atendida nisso? Esses cultos adultizados, né, que nós estamos tendo agora durante a pandemia, as nossas lives, que são adultas, elas, na verdade, elas são um reflexo também daquilo que já ocorria antes. Porque poucas igrejas tinham, de fato, um ministério infantil que dava conta, né? Até tem o ministério infantil, mas a gente via que algumas igrejas tinham um ministério infantil e de adolescentes e jovens, enfim, mas especialmente o infantil, algumas vezes com uma proposta dessas crianças não estarem, digamos, entre aspas, né, incomodando no culto, né? E aí as nossas lives agora mostram do quão pouco nós estávamos preparados para atender as nossas crianças, os nossos jovens e adultos, né? Nós também teremos que nos reinventar. Por exemplo, eu sou o diretor de uma escola que, né, além de ser o diretor da faculdade de Refidim, com a qual nós temos a parceria com a igreja de vocês e o seminário de vocês, eu sou também o diretor da escola da igreja, né, e que atende crianças desde os 3 anos até adolescentes de 14, 15 anos. E a gente teve que se reinventar de maneira urgente, de maneira rápida, para dar conta de atender também as crianças e adolescentes. Os nossos professores, da noite para o dia, tiveram que gravar vídeos, gerar aulas virtuais, usar Meet, Skype, WhatsApp, enfim, tiveram que tecnologizar de maneira rápida e urgente as aulas, né? Eu penso que as igrejas deveriam fazer o mesmo, né? Deveria criar
tecnologias, lançar mão das várias tecnologias que existem, como Classroom, Meet, Live, enfim, tudo que existe aí, né? E é uma infinidade de coisas para atingir também as crianças, os adolescentes e os jovens. Mas aí, de novo, nós esbarramos no nosso velho problema da pobreza, né? Nós precisamos também pensar essa mesma questão, essa mesma maneira que nós conversamos antes para adultos, de que é preciso pegar uma Bíblia debaixo de um braço e uma cesta básica embaixo de outro, né? Essa mesma dinâmica precisa ser feita também para crianças, adolescentes e jovens. A ONG que eu dirijo tem um trabalho para crianças e adolescentes carentes em situação de extremo risco social em um dos nossos bairros, e nós estamos tendo agora problemas sérios para atender essas crianças, né? Porque elas não estão tendo condições de se encontrarem, porque o serviço público aqui, a prefeitura em Joinville proíbe os encontros, né? Então, os nossos voluntários estão indo nas casas, estão vendo o que essas crianças precisam, né? O que é necessário ser feito, de que forma. Mas, enfim, é um desafio enorme e falta gente para fazer, né? Nós estamos aqui à cata de gente, à procura de gente que se voluntarie para fazer esse tipo de trabalho, porque envolve risco, né? Quem em tempo de pandemia se propõe a colocar uma máscara e no meio do povo, né? Isso é um ato de coragem e fé, né? Mas é necessário. Mas, enfim, nós não podemos obrigar ninguém a fazer isso, né? É um chamado, né? Infelizmente, né, nós temos uma nova obra a realizar, né? Até aqui nós fizemos uma e daqui para frente é outra. Vamos ter que fazer, voltar a algumas questões que esquecemos lá atrás, por estarmos presentes um com o outro, olhando um outro nos olhos, e a partir de agora é uma nova fase, né, um novo momento que nós, como igreja, como liderança, temos que nos adaptar. Né, Valdir? Sim. Pastor Clayton, nós estamos aqui no nosso encerramento, né? Desde já eu quero agradecer aí a participação do senhor, se colocar aí à disposição de estar aqui conosco, né? E ver com todo o trabalho aí que o senhor tem aí na igreja, com a faculdade, também com a escola. Mas eu quero dizer assim que foi muito importante esse nosso bate-papo. Nós com certeza estaremos marcando um próximo, né? Até eu já peço aqui desculpa aí que há muitos irmãos aqui que fizeram várias perguntas, mas não temos como responder todas, né? Teria que ter muito mais tempo. Nós tínhamos o hábito no seminário, né, de todo ano fazer um simpósio, que simpósio são 3 dias, né? Nós pegamos o assunto e discutimos esse assunto durante 3 dias. Mas com essa nova situação, marcamos apenas para hoje, mas quem sabe, né, nos próximos meses aí nós podemos estar marcando aí com um novo tema. Nós estamos fazendo essa ligação aí com vocês. Então eu gostaria de deixar aí uma pergunta, né? E aí, né, o senhor faz um encerramento aí, né? Fala sobre um pouco da Refindim, para que as pessoas também possam começar a se preparar aí. Quem sabe o próximo semestre, né, se inscreverem e estudarem. Então minha pergunta é: pós-pandemia, voltaremos pentecostais? Eu entendo, o pastor, que a igreja, ela sempre se renovou, né? Ela sempre se avivou, sempre encontrou novas formas de ser igreja em momentos de profunda crise, né? Foi assim em vários momentos históricos,
no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um modelo, digamos assim, muito interessante, né? Quando a igreja se reinventou, quando ela estava sendo duramente perseguida, né? Ou seja, eles estavam todos reunidos em Jerusalém, e teve que vir a perseguição para que a igreja ela fosse para os quatro cantos da terra. Ou seja, Deus permitiu uma profunda crise para que o evangelho se espalhasse. E eu creio que nesse momento de crise, Deus está usando de novo esse nosso momento intenso de crise, né? Porque a geração nossa não passou por uma crise dessa, né? Talvez os nossos avós, ainda que parcialmente durante a Segunda Guerra, embora que o Brasil não foi afetado de maneira tão forte, né? Mas a geração nossa não passou por uma crise tão profunda como essa. E eu creio que Deus é soberano na história, Deus tem um povo na terra, né? E esse povo somos nós, e se nós discernirmos os tempos, como Jesus disse, né? Que nós somos para discernir os tempos e as estações. Então, se nós estivermos discernindo corretamente os tempos e as estações, estivermos ouvindo a voz do Espírito, atento à voz do Espírito, aquilo que o Espírito está nos dizendo através da crise, nós vamos conseguir, sim, produzir um grande avivamento espiritual, porque essas pessoas que virão fragilizadas para a igreja, elaborando luto das perdas das mais variadas formas, como eu dizia antes, essas pessoas estarão abertas e suscetíveis e disponíveis a um grande avivamento espiritual. Portanto, nós, como igreja, estamos nos preparando através dessas pregações, dessas lives, dos ensinos, né, do pastor Valdir, do pastor Francisco. Nós estamos nos preparando para nós sermos essa igreja que está disposta a receber esse grande avivamento de Deus. Nós estamos nos abrindo corações e mentes, nós estamos nos disponibilizando para sermos essa igreja avivada, cheia do Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito. Esse é o meu sonho, é o meu desejo, é aquilo que eu quero que aconteça como igreja. E o pastor me pediu também para falar sobre os nossos cursos, né? Nós temos o curso de bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, totalmente à distância, né? Basta que o aluno faça uma prova presencial, apenas uma prova presencial no semestre, e esse encontro ainda pode ser negociado entre a instituição e o aluno, né? Então nós temos esse curso, dura 3 anos e meio, e nós temos uma parceria muito importante aí com a igreja e o seminário de vocês aí. Então procure o pastor Valdir, procure o pastor Francisco, procure a direção do seminário teológico aí de vocês e estude conosco. Nós também temos vários cursos virtuais, né? Alguns deles já estavam lançados antes da pandemia, mas alguns nós estamos lançando agora, essa semana. Nós já temos um curso inteiramente grátis lá, na nossa loja virtual, né? Basta entrar no nosso site, faculdaderefidim.edu.br, né? faculdaderefidim.edu.br. Nós temos lá inteiramente grátis o nosso curso de espiritualidade em tempos de crise,
É um curso inteiramente grátis. Mas também temos outros cursos pagos. Por exemplo, vai entrar essa semana o nosso curso de História e Teologia do Pentecostalismo. E já está lá também o primeiro comentário bíblico em vídeo de Mateus, né? Todo o livro de Mateus comentado por mestres e doutores em teologia. Está lá à venda na nossa loja virtual, que está dentro do site faculdaderefidim.edu.br. Nos procure lá e nós nos colocamos à sua inteira disposição. Pastor, eu quero agradecer imensamente o convite, pastor Valdir, pastor Francisco, todos os nossos queridos irmãos aí da Igreja Pentecostal da Bíblia, os nossos irmãos aqui em Joinville também, os nossos alunos da Refidim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Me sinto muito feliz de ter conversado com vocês, meus queridos irmãos, sobre esse assunto tão importante que é ser igreja pentecostal após a pandemia. Eu espero que eu tenha não solucionada, porque nós não temos bola de cristal, né? Mas que eu tenha, assim, ao menos apontado caminhos, né? E dado esperança para nós sermos igreja de Cristo na terra, corpo de Cristo, uma comunidade de irmãos que se amam afetuosamente. Que Deus lhes abençoe. Quero agradecer aos irmãos que participaram conosco no chat, mandando comentários, perguntas. Nos perdoe por não responder a sua pergunta, mas eu acredito que no conteúdo que foi passado, muitas delas foram respondidas, mesmo sem nós precisarmos perguntar. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, pastor Clayton, todos os ouvidos, pastor Valdir, pelo convite também aqui. Deus abençoe. Amém. Pastor Clayton, novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e a toda a família e toda a igreja, ao povo aí da Faculdade Refidim. Agradeço aí a participação, né, dos alunos do Seminário Teológico Porta da Vida. Também, né, nós agradecemos pela vida do pastor Ronildo Queiroz, que é o presidente da nossa denominação, por nos dar essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho também. Querido, fica com Deus, né, os irmãos aí, vários irmãos aqui, muitas perguntas, né, pessoal de longe, né, Pacatuba, um abraço pessoal de Pacatuba, Ceará, pastor Clayton, olha aí, Pacatuba, Ceará, hein? É longe, é longe de São Paulo, imagina aí de Joinville, um pouquinho mais, né? Mas eu quero já agradecer novamente o senhor e dizer aqui que quando vier para São Paulo, estamos aguardando aqui de braços abertos. Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus. Um abraço. Obrigado mais uma vez, um grande abraço virtual, carinhoso, amoroso em todos vocês aí.